Olá, tudo bem? Boa noite. A gente vai começar a nossa aula, as nossas dicas gratuitas, né? Que eu gostaria de passar para vocês, para que vocês pudessem aí ter uma ou duas ou três questões do TJ nas mãos, tá certo? Na verdade, a gente vai trabalhar com interpretação de texto. Eu vou explicar porque tem uma diferença para o edital de nível superior, gente. O edital de nível superior não tem interpretação previsto, tá? Quando vocês olhem lá, olha, o edital realmente não tem. Não sei por que o TJ fez isso com o nível superior, que não é muito normal. Mas o nível médio tem interpretação e é uma carga bastante expansiva, tá? Meu nome é Júlia Andrade, para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos. E eu divido, junto com o professor Marco Antônio, né, o vulgo Macarrão, a disciplina de português. Ele trabalha a parte gramatical, conforme vocês viram, e eu trabalho a parte de interpretação de textos nos cursos que tem interpretação, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a nossa banca, sobre a nossa prova, o que a gente pode esperar aí para o nosso concurso. Gente, prova da VUNESP não é uma prova considerada difícil quando a gente compara, por exemplo, com a Fundação Carlos Chagas. A Fundação sempre puxa mais, tá? É uma prova relativamente mais fácil. Também eu não vou dizer assim que é fácil 100%, porque depende do concurso público. Não é porque o seu concurso é para escrevente que você vai encontrar uma prova, por ser de nível médio, mais fácil, tá? Essa regra não funciona muito, tá bom? Isso depende muito. A banca, ela olha a concorrência, ela olha uma série de eventos para que ela possa, vamos dizer assim, aplicar a sua prova, ela possa dimensionar a dificuldade que ela vai impor, tá? Mas nós temos uma prova de grau mediano para fácil no concurso público. O português é realmente a disciplina que chama atenção no concurso por conta sempre da sua presença constante em provas e por ter aí questões de interpretação, no caso do nível médio. E as questões de interpretação são sempre um desafio. Vocês sabem, nem precisa de eu falar porque são sempre um desafio, tá? Primeiro, porque são desafiantes, né? Muita gente ainda tem aquela ideia escolar de que interpretação é uma questão muito subjetiva. Nós, nesse nosso encontro, estamos aqui para provar que não, tá? Não é uma questão subjetiva. 90% da interpretação é pura estrutura textual, ou seja, você tem teoria para interpretar, você tem regra para interpretar, tá bom? Então nós vamos mostrar que não é bem assim. Essa história é uma história que foi vendida de uma forma muito chata para as pessoas. E criou-se uma relação, né, de antipatia em relação à interpretação de texto. Então hoje eu vou fazer como eu fiz com o pessoal do TJ Minas, eu vou dar as primeiras dicas de interpretação para vocês, eu vou falar sobre estrutura textual e falar sobre a importância de você dominar a estrutura do texto. Porque quando você aprende a ler a estrutura do texto, você não fica lendo o texto 2, 3 vezes no concurso, que é muito comum. Se você perguntar para 10 professores de língua portuguesa, 11 vão te falar: olha, quando você pegar a sua prova no concurso público, leia aquele texto da prova 2, 3 vezes bem lida, tá? Bem lidas. Então, quer dizer, funciona quando você está em casa, mas quando você está fazendo provas, você tem um número muito restrito você tem um tempo muito restrito para você trabalhar com ele, você está sob pressão. Se você não usar a razão a seu favor, né, já era. E não adianta, preste atenção, em concurso público, não adianta você vir com aquela história, tipo, a vida inteira eu sempre me dei bem com língua portuguesa, a vida inteira eu sempre me dei bem com leitura, a vida inteira eu sempre me dei bem com interpretação de texto. Eu não sei o que acontece comigo no concurso. É porque a vida inteira você sempre foi muito enganado em relação à interpretação. Uma coisa é uma interpretação, gente, que a gente diz assim, para construir conhecimento. Outra coisa é uma interpretação para você fazer prova. É uma interpretação sob encomenda. E então eu vou demonstrar para vocês que isso tem regra, tá? Naturalmente eu vou passar a teoria e eu gosto de mostrar as provas, como funcionam na prática, para que você possa se convencer de que você precisa estudar interpretação de texto, tá bom? Então não é aleatório, não é um gabarito que você precisa esperar até segunda-feira para você saber como você foi. Isso não funciona, tá?
O que você precisa aprender a fazer é entender como cada parte do texto atua e quando te fazem determinados tipos de perguntas, você tem que saber localizar essa pergunta conforme a parte do texto. Por exemplo, se o cara pergunta qual é a informação, o objetivo principal do texto, e o aluno acha que tem que ler o texto todo, ele é um candidato a perder a questão e um candidato que cai nas mãos do examinador com muita facilidade, tá bom? O TJ São Paulo, ele tem vantagens e desvantagens, né? Nós sabemos disso muito bem. Eu acho que a vantagem maior que o TJ tem, e eu sempre falo isso para as pessoas que fazem concurso público, é você escolher um concurso com grandes chances de nomeação, tá? Se a gente observar o último concurso do TJ, salvo engano, foram acho que 1.200 pessoas convocadas, tá certo? No último concurso, se eu não estou enganada. Neste concurso, eu não confesso a vocês que eu não acompanhei 100%, mas aprovaram um PL, ou pelo menos estava em votação um PL, que criava aí também milhares de vagas para o TJ. Eu sei que essas vagas são criadas em caixinhas de 800 vagas até 2019. Então, preste atenção, vocês têm aí um concurso que tem uma alta rotatividade. Quando a gente fala em muitas nomeações, nós estamos falando do entra e sai do TJ, porque entra e sai, as pessoas entram, fazem um concurso melhor para ganhar um pouco mais e saem. Então, o concurso, durante a sua validade, ele pode nomear muitas pessoas, tá certo? Então, preste atenção, não deixe de fazer o concurso. Se você está precisando passar em alguma coisa, pode ser que o TJ não seja o concurso dos seus sonhos, mas ele é o concurso, de repente, que vai te dar um alívio temporário, você vai conseguir repensar, ou você vai gostar do TJ tanto que vai acabar ficando por lá, não é? Não é uma área que você, vamos dizer assim, que você vai encostar como servidor público, não existe. A gente sabe qual é a demanda da justiça no Brasil, há uma demanda altíssima, em São Paulo nem se fala. Então, vá lá para trabalhar. O que você tem de bom é estabilidade, tá certo? Então, é isso que você vai conseguir, ok? Então, vejam só, eu vou compartilhar aqui um material que eu vou começar a trabalhar com vocês a parte, então vamos lá, né? A parte de teoria, tá? Do TJ. Então, atenção. Esse daqui é o programa oficial do Tribunal de Justiça. Se vocês observarem, esse programa ele traz o seguinte: do item 1 ao item 7 é pura interpretação de texto, pura. Só que a gente não escreve isso na hora que a gente vai dar aula. Explicar isso, não existe uma explicação isolada para isso aqui, ó. Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais e não verbais. Isso aqui a gente tem que fazer nas provas, porque a gente passa a técnica, não é? E daí você vai puxar isso aqui nas provas. Informações literais e inferências possíveis. É a mesma coisa, gente. Isso aqui vocês vão puxar nas provas. Porque ali eu vou mostrar o que é uma inferência à luz da VUNESP, tá bom? Ponto de vista do autor. Isso aqui já tem uma questão de graça para você. Quando aparece isso aqui, eu vou comentar aqui no curso, aqui nessa aula de hoje. Estruturação do texto. É o que nós vamos ver hoje. Os recursos de coesão nós vamos ver no curso, tá? Significação contextual de palavras e expressões. Isso aqui o cara pega uma palavra, né? O examinador pega uma palavra e pergunta se aquela palavra do texto significa X coisa. Então, praticamente é vocabulário. Então, você não ensina vocabulário. Você faz provas e não tem como, né? No meio bilhão de palavras que nós temos na língua portuguesa, a gente saber exatamente qual vai ser a palavra que eles vão pedir. Então, não tem como. Sinônimo e antônimo muito simples, né? Sentido próprio figurado das palavras, a gente estuda fazendo as charges da VUNESP, os textos, tá bom? Então, a minha parte, quando vocês abrem o nosso programa de língua portuguesa, diz respeito às provas comentadas, que é esse de 1 a 7. O do professor Macarrão pega aqui do 8 ao 13. Então, vejam só, como que isso aqui o aluno tem que entender para que ele possa estudar com mais eficiência. Se você parar para prestar atenção, o que acontece? Para você interpretar texto bem, você tem que passar pelas classes de palavras, você tem que conhecer um pouco de pontuação, porque pontuação tem aspecto semântico. Então, você tem que... A banca, a VUNESP, o que ela faz? Ela inverte o programa. Ela coloca a interpretação primeiro e a gramática depois. O correto, né? O mais certo seria o contrário. Você
começar com a parte gramatical primeiro, entrar com a interpretação por último, gente, porque a semântica, ela nasce de todo o arranjo da língua portuguesa. Então é isso que acontece no curso. Nós fizemos essa inversão para adaptar este programa à realidade da prova que você vai encontrar, tá bom? Então é isso, esclarecendo para vocês. E aí, voltando ao meu material, né, nós vamos falar sobre interpretação. Para você entender interpretação, que até escrito errado aqui, interpretação não, interpretação, né? Coisa feia. Vamos lá. Para você entender de interpretação, você precisa entender de tipos e gêneros textuais. Porque é aqui que começa o processo técnico da interpretação propriamente dito, tá? E você vai precisar disso. Isso aqui é imprescindível, é o zero. Vamos lá, então, para a gente poder entender o que vamos dizer, para a gente tentar entender o que seria a diferença entre gênero e tipo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, isso aqui eu vou falar olhando para você porque é muito simples. Quando você pensa na língua materializada, você pensa num gênero. O que é gênero textual? Não anote não, tá? Não precisa, tá bom? O que é gênero textual? Gênero, gente, é qualquer produção que materializa o seu texto. Por exemplo, você tem o gênero das comunicações, chamado gênero epistolar. Epístola é carta, tá bom? Então, o gênero epistolar é responsável por tudo que é tipo de texto que é voltado para você se comunicar. Carta, ofício, memorando, e-mail. Olha, o WhatsApp, que tem texto, né? Lógico. Então, isso aí é gênero epistolar. É a materialização do discurso. Gênero jornalístico, o que você tem? Reportagem, crônicas, ensaios, né? Então ali você tem um tipo de gênero. Então quando você pensa os gêneros na língua portuguesa, eles são muito amplos. Eles são infinitos, tá? Qualquer língua, gênero é infinito. Os tipos textuais eles representam a arquitetura do seu texto. Como aquele gênero, né? Que é, na verdade, o que a gente pode chamar de a fachada da casa, se comporta na estrutura, tá? Então, a estrutura é o tipo textual. E exatamente a estrutura que te diz onde mexer. Por exemplo, quando você vai fazer uma obra na sua casa, né, ou no seu apartamento, você precisa pegar a planta do seu imóvel. Porque dependendo da parede que você derrubar, você derruba o prédio, tá? Então, você precisa ter a planta. Isso é interpretação. A operação que a banca te manda fazer, você precisa entender a estrutura. Se você não entender, não funciona, tá bom? Você vai fazer besteira. Perdeu o concurso. Então, vamos lá para os tipos textuais. Então, lá na nossa telinha. Não precisa copiar isso agora não, tá? Só na hora que eu falar assim, isso aqui pode marcar, ok? Então é o seguinte, gente. Primeiro tipo é a descrição, tá? É a base aí do concurso. Na VUNESP cai a descrição? Cai. Ao contrário das outras bancas, né? Que não são tão exigentes assim, a VUNESP cobra descrição, tá? O que é uma descrição, gente? Uma descrição é uma caracterização. É aquele texto que você usa para você caracterizar. Tá? Como assim caracterizar? Uma pessoa, você olha para a pessoa, então você começa a dizer como ela é um objeto, tá certo? Um lugar. Então você vai descrever aquilo que você vê. Portanto, é muito comum que a descrição venha com verbos no presente. É muito comum que ela tenha verbos no presente. E normalmente a gente não erra a descrição, tá? Normalmente não, quando ela está no presente. Mas existe uma descrição que nós confundimos com narração. E é claro que os concursos gostam de explorar essa confusão. Que descrição eu confundo com a narração? A descrição que é feita no passado, a do pretérito imperfeito. Como assim, professora? É mais ou menos assim. Olha só, você pode descrever aquilo que você enxerga. Por exemplo, quando alguém fala assim, liga para você lá no seu celular, fala, quem chegou aí? Chegou fulano, é? E aí, tá bem vestido? Tá assim, assado. Então você vai descrevendo aquilo que você vê,
Isso é descrição no presente, é comum, aqui ninguém erra. Mas existe a descrição do passado, que é aquela descrição das coisas de que a gente se lembra. Por exemplo, quer ver? Quando você vai falar de você na infância ou na sua época de estudante, quando você era moço ou moça. Então começa a vir na sua memória um fluxo de informações. Esse fluxo da memória que busca o passado é feito com verbos no pretérito imperfeito. A única chance de você não confundir descrição com narração, tá, gente? A única, naturalmente eles vão pegar a descrição do passado, é você olhando os tempos verbais. Não tem outra característica da descrição que te salve, é só olhando os tempos verbais. Júlia, mas eu não sei o que é pretérito imperfeito. Sabe sim, olha o nome, imperfeito. Imperfeito é aquele tempo verbal que não acabou. Ele permanece na sua memória. Ah, quando eu era casado, eu era. A gente se dava super bem, se dava, né? A gente saía muito, saía, né? A gente gostava. Olha só, era, saía, gostava. Viu como é que esse passado se prolonga? Então guarde essa dica. Texto descritivo, eu noto muito. Ou tem verbos no presente, ou tem verbos no pretérito imperfeito, tá? Tudo bem? Existem outras descrições que não são feitas não necessariamente com verbos flexionados, né? Você pode focar o verbo no infinitivo, aquele verbo in natura. Por exemplo, você vai pegar a descrição do seu cargo, escrivão. Então, vai lá, escrivão, por exemplo, né? Auxiliar nas atividades forenses. Então, auxiliar, você vai pegar auxiliar. Auxiliar às audiências. Então, auxiliar às audiências. Acompanhar o juiz, acompanhar. Então, vejam que você vai ter uma descrição do cargo, que aí não é o que você vê, nem o que passou, mas é uma seleção de funções. Não deixa de ser descritivo, tá bom? Mas eu vou pular, porque a descrição, gente, apesar de a VUNESP cobrar, atenção que tem uma dica muito importante para você hoje estar me acompanhando. E a narração? Como é que eu sei como que é a narração? Primeira coisa, você tem que saber o seguinte, narração é um relato. Narração é para você contar uma história, contar um caso, tá bom? Então, narração é um relato. Ora, se você vai contar um caso, você vai contar o que aconteceu. E o que aconteceu é muito dinâmico, muito dinâmico. Então, você tem uma ação que se passou, que sucedeu outra ação e que depois aconteceu outra ação. Por exemplo, você vai contar o que aconteceu numa festa de 15 anos, né? Então, você conta como a debutante chegou, né? Você conta o que aconteceu, quem bebeu demais, quem dançou. Então, você não só descreve, mas você começa a contar os eventos. E aí, quando você diz, ela chorou muito, quando fizeram aquela declaração para ela, quer dizer, fizeram e ela chorou. Tá vendo? Uma ação sucede a outra. Então, a narração, o verbo que marca a narração é o pretérito perfeito. O verbo que marca a narração é o pretérito perfeito. Aconteceu, fez, né, viu, tá vendo? O passado é perfeito, é concluído, tá bom? Então, separe isso para mim. O que marca a narração é o pretérito perfeito. Nós temos outra tipologia que não é tão famosa na VUNESP, embora em outras bancas sejam, que é a injunção, tá? O que é injunção? Injunção, gente, é o texto de comando. Quando eu te ensino a fazer coisas, eu te dou dicas para você fazer alguma coisa. Por exemplo, uma receita culinária em injunção um manual te explicando como tomar determinados procedimentos, a injunção é. Um manual para te ensinar a ficar rico, te ensinar a estudar para concurso, a injunção é. Tá? Então, a injunção são os comandos, são as dicas, ok? Falei rapidinho porque ela é menos interessante. Agora vem aqui. Atenção a isso que eu vou mostrar. Agora vai começar a apertar um pouquinho, porque começa a entrar exatamente no campo do edital de vocês, conforme está lá previsto. Eu já falei que eu vou dar uma questão praticamente da prova, que estará aqui, né? Pelo menos uma questão tem certeza, porque o edital entregou, tá? É o seguinte, o que é dissertar? Dissertar é explicar, tá bom? Dissertar é explicar. Há duas formas de você explicar alguma coisa.
Você pode explicar as coisas de uma forma informal, tá certo? Você pode explicar as coisas de uma forma informal, tá? Mas você pode explicar também os elementos de uma forma personalizada, ok? Você pode explicar de uma forma informal, mas você pode explicar de uma forma personalizada. Como assim? Quando você explica de uma forma informal, não, de uma forma imparcial, quis dizer isso, tá? Corrija meu português. Quando você explica de uma forma imparcial, você está mexendo com a dissertação explicativa. Por exemplo, você vai explicar sobre a reforma da Previdência. Então, você só explica os pontos, essa dissertação explicativa, tá? Mas se você pegar a reforma da Previdência a partir de um posicionamento de quem está explicando, a sua dissertação é argumentativa. Vai trazer o ponto de vista do autor. O ponto de vista do autor. Então, se eu pego a reforma e ao explicar essa reforma para você, eu me posiciono contra ela ou me posiciono a favor dela, eu estou trazendo para você o meu ponto de vista. Então, já não é mais imparcial, é argumentativo, que é conhecido como opinativo, tá bom? Então, venha cá. Atenção. Você viu que no nosso edital tem um item chamado opinião do autor? Viu isso lá? Ótimo, é o que você vai aprender hoje, né? Com peso total. Isso quer dizer que o texto que vai cair pra gente, ou pelo menos um dos textos, né? Pode ser que caiam 2 textos, mas um vai ser dissertação argumentativa, tá bom? Um dos textos vai ser dissertação argumentativa, porque o programa entregou, tá? Só por isso. E aí é lógico que eu compus a aula pensando em você. Então vamos lá, continuando meu material. Seguindo, gente. Então vamos falar sobre a estrutura do texto dissertativo. Se você dominar essa estrutura aqui, você domina a interpretação de texto em peso, tá bom? Então vamos lá, estrutura do texto dissertativo. Então olha só, o que nós temos? Na dissertação, o texto, gente, pode trazer, né? O texto pode trazer título. Se ele trouxer título, atenção ao papel do título, tá? Atenção ao papel do título. Gente, o título, ele serve para me antecipar, né? Ele vai antecipar para mim a ideia principal do autor, tá? O título vai trazer uma síntese da ideia principal do autor. O título traz síntese da ideia principal do autor, tá certo? Então, veja só. O que quer dizer síntese? O título, ele vai trazer para você uma antecipação dessa ideia central do texto. Uma antecipação. O título não vai resumir o texto não, hein, gente? O título traz uma antecipação da ideia central do texto, tá? Mas nem todo texto tem título, tá bom? Se não tiver, não tem problema. Vem aqui para a introdução. Quando começa a dissertação? Ora, gente, a dissertação começa a partir do momento em que o autor diz qual é o ponto de vista dele. Então, a dissertação é introduzida a partir do momento em que o autor diz que o ponto de vista dele é X, tá? Por exemplo, volta aquela ideia com você. Essa parte é muito importante, isso aqui. Vocês vão precisar pra caramba para a VUNESP disso que eu estou falando agora. Você pegou um texto de um autor que vai falar sobre a Previdência, né? A reforma da Previdência. Aí ele explica os pontos da reforma, ok? Então, ele na verdade está traduzindo aquele PL da reforma. Enquanto ele está explicando os pontos da reforma, você ainda não sabe qual é o assunto principal. Olha que coisa interessante. Enquanto ele estiver explicando a reforma, você não sabe qual é o assunto principal. E ainda o texto não foi introduzido. Quando ele dá o ponto de vista dele, ali o texto foi introduzido. Tá bom? Tá bom? Júnior. Mas e se ele fizer isso, por exemplo, o texto em 50 linhas, ele deu a opinião dele na penúltima linha. Ali a introdução do texto é ali. Quer dizer que o texto fez uma inversão, começou de forma performática, começou pelos argumentos para depois chegar ao ponto de vista. A parte introdutória ficou lá para baixo.
tá certo? Essa ideia do autor do texto, que marca a abertura do texto, que marca a introdução, ou seja, é o assunto principal do texto. Guarde isso com você, não esqueça disso. O ponto de vista do autor do texto é o assunto principal do texto. E qual o ponto de vista? Porque ele pode ter vários. O primeiro ponto de vista do autor do texto é o seu ponto principal, tá bom? É o ponto principal, é o propósito principal do texto, é o objetivo central do texto. Ali está o ponto de vista do autor, tá? Na VUNESP isso é tão importante, que a VUNESP não tem muitas provas que são performáticas, ou seja, ela não trabalha com muitas provas de inversão. Ela trabalha com provas na ordem direta, textos na ordem direta. E aí o que acontece com você? Se você observar bem a introdução, a resposta de praticamente quase todas as questões de interpretação estão na introdução. Por isso que não é ler 2 vezes, 3 vezes um texto inteiro para fazer a prova. Você simplesmente não vai sair da prova. Não vai dar tempo. Você vai dormir na prova, você vai babar na prova, você vai passar mal, você vai começar a ir ao banheiro, você vai sentir dor nas costas. Ler um texto 3 vezes no concurso público não resolve a sua vida, tá? Você tem que saber ler bem as partes. Ler bem a introdução, ou seja, captar o momento em que o autor fala, é ali que você tem que se debruçar, prestar muita atenção no que você está lendo, ok? Então, mais. Ora, depois que você localizou a tese, né, o tópico nuclear, a informação principal do texto, o que vai acontecer com o texto? Ora, gente, quando eu dou uma opinião, né, suponhamos que eu seja autora de um texto X. Então, eu dou uma opinião minha sobre determinado assunto, tá? Lógico. E aí, o que acontece com essa minha opinião? Olha só, o que acontece é que, na verdade, né, essa minha opinião, ela vai ter que ser embasada em ideias para sustentá-la. E não é só em ideias, eu também preciso comprovar minhas ideias. Então, virão as minhas ideias secundárias, que são meus argumentos, e virão as comprovações dos meus argumentos, tá? Ou seja, as ideias que sustentam a tese, as ideias que sustentam a tese, tranquilo? Certo? E depois nós temos a conclusão. O que é conclusão? Confirmação da tese, ou síntese do texto. A conclusão, o momento que você encerra o texto, é o momento em que você reitera a sua posição, que não pode mudar, né? Ela tem que vir dessa forma, é o momento que você sintetiza o texto, tá? Cuidado, para na parte da argumentação, aí as bancas sabem trabalhar muito bem, não é? A banca não falar para você assim que tal argumento contesta a ideia principal do autor. Gente, se o argumento está dentro do texto do autor, não contesta. Contestar é colocar em descrédito, né? Os argumentos, eles confirmam, eles corroboram, né? Corroborar, confirmar. Eles ratificam, confirmar. Então, os argumentos são feitos para sustentar a ideia principal, nunca para se opor à ideia principal, senão o texto seria contraditório, tá bom? Então, cuidado com as jogadas, as bancas são muito inteligentes, elas colocam todas as informações que você precisa ler do texto e vão lá e colocam uma palavrinha mágica que é um comando que desvirtua tudo, tá? Então, vamos agora testar isso que eu falei, né? Já que eu falei bastante, vamos testar. Eu quero te mostrar aqui, veja bem, ó. Isso aqui é uma prova da VUNESP, tá? De 2016, só para te mostrar, né? Quando você vai começar uma prova, a gente nunca começa pelas questões de interpretação, tá, gente? A gente começa pelas questões de gramática, porque são questões mais rápidas. Então, eu até falo para o meu aluno, comece a sua prova de trás para frente, ó. Aqui essa prova teve 10 questões, né? Eu falo, comece de trás para frente, faça as questões de gramática, pule as questões de interpretação, deixe por último, tá? Porque você vai precisar raciocinar o texto, tá bom? A VUNESP traz charges, é normal. Elas são respondidas praticamente sempre do mesmo jeito, na verdade, de 2 formas diferentes, né? E traz as questões de interpretação, que podem ser questões com opções um pouquinho longas, não é? Ou questões mais sequinhas, como isso aqui é questão de vocabulário, ó. Não tem como, você só trabalha isso em prova, tá? Não tem como dar uma aula de vocabulário. É uma perda de tempo, uma enganação, tá bom? Bom, isso aqui é uma prova da VUNESP. Essa aqui é outra prova da VUNESP para nível médio. Vocês vão ver que tem mais questões de interpretação do que as provas de nível superior, normalmente. Olha só, essa aqui é uma questão de interpretação. Essa é outra questão de interpretação.
A3, outra questão de interpretação, tá vendo? A4, você tem aqui uma tirinha, né? Uma charge aqui que é a interpretação. E vai embora, tá? A questão 5, interpretação. E aí depois, deixa eu ver aqui, questão, outro texto, veja só, questão 9, né? E por aí vai. Enfim, vejam que tem muita questão de interpretação em prova de nível médio, por isso que a minha parte na disciplina ela acaba sendo aí uma parte mais pesada. Então vamos agora exercitar. Trouxe aqui um texto, não é da VUNESP, mas é só para você compreender essa arquitetura que eu passei para você, tá? Então, vejamos, o que nós temos aqui? Olha só, contra a mera tolerância das diferenças. Então, nós temos a questão número 1. O propósito comunicativo dominante no texto é, propósito comunicativo. Antes de você acertar, gente, o que é o propósito? Quando a banca pergunta a você o propósito comunicativo dominante, ela quer saber qual é a informação principal do texto, tá? E para você saber qual é a informação principal do texto, é legal que você entenda qual é o tipo, ou seja, qual é a arquitetura investida no texto, ok? Então, eu vou começar pela 2 para você entender o número 1. Então, ele diz assim, em sua totalidade, o texto apresenta-se como? Então, nós temos injuntivo, explicativo, argumentativo, descritivo. Se eu fosse um aluno tentando a prova de escrivão, eu já começaria pela letra C, para já a partida correta. Por quê? Porque lá no seu edital está previsto o ponto de vista do autor. E ponto de vista do autor tem a ver com a argumentação. Quem está assistindo essa aula hoje já está indo com uma pontuação altíssima em cima dos concorrentes. Tá? Por quê? Porque você vai pegar uma das questões mais difíceis da prova e já vai com o ponto de vista praticamente fechado sobre ela. Tá bom? Então, olha só. Vamos ver se é argumentativo, né? Então, vamos ver aqui, começo aqui do início do título, contra a mera tolerância das diferenças. Como tem título, você já pensa o quê? O título antecipa a informação principal, né? Ele traz aí uma síntese, uma antecipação da informação principal. Então, eu sei que a informação principal traz um posicionamento contrário à tolerância das diferenças, tá bom? Vamos ver então? Abre aspas, tá vendo? Aqui tem aspas, não é? Se tem o aspas é porque esse discurso não é do autor, hein, gente? O que está sob aspas não é do autor. É preciso tolerar a diversidade. Fecha aspas. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. Não é preciso tolerar. Veja que o autor já deu a opinião dele para nós aqui de cara. Ele não concorda com esse discurso de que é preciso tolerar a diversidade. Tá vendo? E veja que o título meio que já antecipou isso para você. Aí você vem aqui, né? Ora, se o autor deu opinião, o texto é argumentativo. Tá vendo? O texto é argumentativo. Uma vez que esse texto defende o ponto de vista a respeito do discurso mais comum sobre tolerância, o discurso mais recorrente sobre tolerância. Né? Ele traz um ponto de vista dele a respeito desse discurso. Ele é contra. Tá certo? Então, aqui, tudo bem. Então, marcamos aqui letra C. O número 1 diz para mim o seguinte. Veja só. Exercício número 1 me diz assim. O propósito comunicativo dominante no texto. Qual é o objetivo central do texto? Qual é a ideia principal do texto? Qual é o propósito nuclear do texto? Então, gente, o que acontece? Ora, se eu sei que o texto é argumentativo, eu já penso nos verbos que tem a ver com a argumentação. A argumentação não é opinião? É. Pode confrontar? Pode. Pode caracterizar? Não. Porque caracterizar é dar descrição. No curso a gente bate muito em cima disso, tá? Mas confrontar pode, porque você pode dar sua opinião contrária, confrontando alguma coisa. Pode justificar? Justificar tem mais a ver com explicação pura, né? Pode problematizar? Pode. Porque se você vai dar a sua opinião, você vai colocar alguma coisa em xeque, né? Você vai problematizar. Então, estamos em dúvida entre A e D. Dúvida entre A e D. Se você notar, existe uma diferença no complemento. Essa diferença, letra A plural,
Letra D, singular, não é? Tá vendo? A letra A diz confrontar os discursos mais recorrentes sobre tolerância. E a letra D, problematizar o discurso mais recorrente sobre a tolerância. E aí? Se você observar, muita gente não sabe isso. E eu já vou dar outra dica, outro bizu aí muito importante de interpretação. Quando você está interpretando, é claro que a banca faz de tudo para você marcar, para você que não tem técnica, para você marcar uma opção que está muito colada no texto. Só que quem tem técnica tem percepção de nuances. Por exemplo, além desses verbos que têm a ver com o tipo textual, com a estrutura, que quando você entende a estrutura e você treina os verbos que são próprios daquela interpretação, você tem que prestar atenção no conteúdo que vem depois. Passou a estrutura, vem a fachada, né? A cor da casa, os materiais, a textura. Então, vem ali o complemento. Pessoal, atenção. Quando você diz confrontar os discursos ou problematizar o discurso, saiba que em língua portuguesa as flexões geram diferenças de sentido, tá? Muita gente não sabe isso. Quem sabe, mata só de olhar. As flexões geram diferença de sentido. Querem ver uma ideia? Há pouco tempo o CESP fez uma prova em que o texto falava sobre empregados domésticos. Falava sobre a extensão das leis trabalhistas aos empregados domésticos. Aí, lá no exercício, o CESP trouxe a informação do texto, porém, trouxe com a palavra empregada doméstica. Para a doméstica, aliás, trazia a palavra doméstica. Direitos que são estendidos às domésticas, isso. Gente, diferença de sentido. Se você mudar de masculino para feminino, você altera o sentido, substancialmente, porque o masculino não é feminino, definitivamente não é. Se você tem uma expressão que está no plural no texto e você retrata essa expressão no exercício no singular, cai fora da diferença de sentido, cai fora dessa interpretação. De singular para plural muda sentido e vice-versa. De feminino para masculino muda o sentido também, tá? Então existem determinadas categorias gramaticais que são responsáveis pela alteração de sentido ou, usando uma terminologia mais técnica, pela alteração semântica. Então, quais são elas? Masculino e feminino, plural e singular, né? Você tem diferença de sentido. Você tem diferença de sentido quando você, do nada, a banca joga advérbios dentro das sentenças. Como assim advérbio, Júnior? Por exemplo, no texto está falando assim, são agentes da mudança, a polícia, a sociedade, os governos. Aí a banca vem e fala assim, são agentes da mudança, principalmente a polícia. Esse principalmente não estava no texto, é um advérbio, ele traz uma carga de alteração. Mas o aluno não presta atenção nisso, ele só viu que a polícia estava no texto e ele dá como certo. Então cuidado com os adjuntos adverbiais, porque eles são danadinhos para levar o seu texto a erro, tá? Vocês conhecem mais os advérbios de restrição, apenas, somente, né? Mas existem aqueles também de relevância, principalmente, sobretudo, que também produzem alteração semântica, tá bom? Então, vamos lá, né? Seguindo. E aí nós temos problematizar o discurso. Quantos discursos? Pense comigo. Há vários discursos ou um só? Ele se posiciona contra quantos discursos? Contra um discurso, o discurso mais comum. Então, a resposta aqui é letra D de dado. E não existe, tá? E não existe dúvida com relação a isso. Você não vai ter mais dúvida em relação ao seu gabarito, tá bom? Ok? Então, cuidado, tá? Depois nós temos questão 3. A perspectiva assumida em relação ao tema do texto revela-se a partir de que passagem do texto? Gente, a perspectiva é o ponto de vista. É uma nova forma de o examinador te perguntar a mesma coisa. Eles fazem isso muito nas provas. Pegam essa ideia do posicionamento do autor e perguntam isso de formas diferentes. A perspectiva é o ponto de vista do autor. Ele começa a partir de quê? Ora, em tese, ele começaria da introdução, não é isso? Mas como o texto tem título, o título não antecipa a ideia principal? Não antecipa? Então, o título antecipa a ideia principal do autor, tá? Veja que aqui as palavras já estão antecipando, ó. Contra
a mera tolerância das diferenças. Veja, ó, contra, chama de mera, não é? Ainda coloca tolerância sob aspas, colocando descrédito essa palavra. Então, essa perspectiva começa do título, que vem sinalizado pela preposição contra, indicando que o autor vai se posicionar de cara sendo contra, tá bom? Então, letra A. Perfeito? Questão número 1, aqui nós temos, ó, no texto, prioritariamente, o que é principal no texto mesmo? Vocês vão enfrentar isso na VUNESP. O que é principal no texto mesmo? O ponto de vista do autor. O ponto de vista do autor, tá? Então, vamos lá. Aqui, assim, apresentam-se fatos relacionados à diversidade brasileira, fixam-se normas de convívio, descreve-se o perfil detalhado da diversidade brasileira, defende-se o ponto de vista sobre a diversidade brasileira. Vem aqui, só na aula de hoje, veja só, primeira aulinha 0 de interpretação. Se ele diz que o texto apresenta prioritariamente, se ele fala de uma prioridade, gente, a prioridade está ligada à dissertação argumentativa. É ponto de vista do autor. Qual é a opção, pelo amor de Deus? Nem olhei para o texto. Será que é só apresentar fatos? Não, o autor tem um ponto de vista. Será que ele vai falar de fixar normas de convívio? Fixar não é opinar, né? Fixar é você estabelecer regras, isso é injunção. Descrever, não descrever descrição. Então, defesa de um ponto de vista sobre a diversidade brasileira. Vamos conferir? É D de dado. Nem precisou de ir ao texto, por isso que eu falo, não fique lendo texto igual bobo, tá? Olha lá em cima no título, respeito à diversidade. O que o título faz mesmo? O título antecipa a ideia principal. Então, para eu localizar a ideia principal, eu tenho que localizar essa ideia de respeito à diversidade. Veja, ó, que olha só, a resposta correta é diversidade brasileira, não é? Tá certo? Traz um ponto de vista, o respeito. Não são fatos relacionados ao respeito, aqui está no plural, lá é respeito. Não são normas está no plural, lá é respeito. Descreve-se um perfil detalhado, descrever descrição. Não tem como eu errar. Veja que você vai sair da prova com a certeza de que você acertou e com a certeza de que muita gente estará quebrando cabeça para formar essa opinião aqui. Esse que é o bacana do concurso quando a gente tem técnica, tá? Então, veja só. O que nós temos aqui? A polêmica... Vamos localizar essa informação que ele quer contar pra gente, ó. A polêmica em torno do comercial do Boticário para o Dia dos Namorados, o debate a respeito da chegada de refugiados haitianos e africanos ao Brasil e as manifestações religiosas de católicos e evangélicos no dia de Corpus Christi são alguns fatos recentes que evidenciam a urgência de um exercício da diversidade no país. Aqui ele pega os fatos. Mas, ó, isso aqui não é a opinião dele. Isso aqui são fatos que ele cita, tá? Se a população brasileira abriga segmentos que pensam diferente a respeito de religião, tradição, costume, etc., precisa encontrar caminhos para que essa multiplicidade cultural não gere conflitos. Está falando de diversidade, mas eu ainda vou achar bem na lata essa ideia de diversidade. Aí, quer dizer, ele pega alguns fatos, né, sobre reações preconceituosas e tal. No caso da propaganda dirigida ao dia 12 de junho, a intenção de exaltar o romantismo, considerado que todos os casais hétero, né, ou homoafetivos têm esse direito, acabou por desencadear ataques à marca e à diversidade de gênero. A liberdade de manifestação foi contagiada por alguns exageros. Qualquer pessoa tem o direito de defender suas convicções e essas devem ser respeitadas se forem expressas no limite das leis e das regras de convivência. Aí vai lendo. Ao contrário, é a diversidade de comportamentos e de pontos de vista que dá sentido a uma comunidade em que prevaleça o respeito à democracia. Gente, achei. Diversidade e respeito. Tá vendo? Respeito e diversidade. Aqui estão as palavras-chave. Tá vendo? Então veja que ele passa por uma série de elementos que quem não tem técnica, olha só, poderia cair na letra A, apresentam-se fatos relacionados à diversidade brasileira, porque traz uma série de fatos aqui, mas isso não é a opinião do autor. Então isso não é a informação prioritária do texto. Tá vendo? O título não traz, o título diz respeito à diversidade, já traz um ponto de vista. Descreve-se o perfil detalhado da diversidade brasileira. Muita gente poderia cair nisso aqui, né? A pessoa que não entender tipologia.
Agora, quem entende não tem dúvida, letra D de dado. Quando fala de prioridade, é defesa de ponto de vista, portanto, letra D de dado, tá bom? E mais, né? Outra questão, item 2. O texto apresenta-se como argumentativo em variedade linguística tendente à norma padrão, injuntivo em variedade linguística tendente à informalidade, descritivo, explicativo. Gente, você já sabe. Se tem opinião, se existe uma opinião prioritária, esse texto é argumentativo sem dúvida alguma, né? E a variedade tende à norma padrão, que é a gramática, já que é um texto escrito, né? Você vai respeitar o padrão gramatical em peso, né? E 3, em relação ao texto, o que o título faz? O que o título faz? Ele limita o enfoque ao Brasil, ele remete para o foco da discussão, ele limita o enfoque ao Brasil, ele remete para o foco da discussão. Ora, a gente sabe que o título ele remete uma informação para o foco da discussão, que é a informação principal. É com ironia ou sem ironia? É só você olhar como está escrito. Respeito à diversidade não tem ironia, não é? Então, letra D de dado, tá? O texto apresenta-se como, né? Aqui eu praticamente, aliás, já fiz, número 3, já fechei. Bom, eu vou mostrar, vou pegar uma provinha da VUNESP agora, porque o nosso tempo está estourando, e eu vou mostrar na próxima, a próxima provinha, que você vai ver que funciona do mesmo jeito que você viu aqui, tá? Ok? Então vamos lá. Vou pegar uma questão ou outra para facilitar a vida de vocês um pouquinho aqui, tá? Então nós temos aqui a questão da prova, vou pegar a prova de nível superior, tá bom? Vou mostrar outras questões também, porque não é só essas interpretações que eu dei, passei para vocês essas dicas, mas existem várias outras dicas que a gente passa e fica fácil. Olha só, número 1. Segundo o texto, veja que agora, o que o examinador faz? Ele copia um trecho do texto, tá vendo? Se ele copiou esse trecho para você, basta que você vá ao texto procurando esse trecho, porque a informação é coesa, tá bom? Então ele diz assim, segundo o texto, o fato de as pessoas sustentarem pontos de vista diferentes sobre o mesmo dado da realidade, o fato de as pessoas sustentarem pontos de vista, né, diferentes sobre o mesmo dado da realidade, tá? O que nós temos? Vamos lá? Vamos lá para o texto. Iniciozinho, porque você tem que apurar o ponto de vista do autor. Não tem título, né? Então temos que localizar o ponto de vista. Ele começa assim, imagine uma discussão. Gente, quando o autor manda você imaginar, ele vai descrever, tá? Esse trechinho é descritivo. Se ele começar a imaginar, esse trecho é descritivo, ok? Aí preste atenção. Então você tem que sair da descrição, tem que localizar o ponto de vista dele. Imagina uma discussão após um jogo de futebol sobre um pênalti. Aí abre aspas, ele obviamente foi empurrado, diz o torcedor. Isso aqui não é do autor, tá vendo? Ele está descrevendo uma cena. O mais interessante, ambos acreditam no que dizem, Quer dizer, uma pessoa descrevendo um pênalti, alguém diz que ele foi empurrado, outro diz que nada, que ele se jogou, né? Então, quer dizer, um diz que o pênalti foi válido, outro diz que foi forjado. Aí o autor diz, o mais interessante, ambos acreditam no que dizem. Ou seja, não se trata de uma distorção deliberada da realidade, uma malandragem, mas um viés involuntariamente criado pelo cérebro. Ele não falou que isso é interessante? O mais interessante, os dois pontos de vista, né? As pessoas acreditam no que dizem. Ou seja, isso é um viés involuntário do nosso cérebro. Está aqui exatamente quando o autor opina. Esse é o trecho que importa. E aí, qual é a resposta? Vamos ver? Olha só. Letra A. Decorre de um mecanismo, quer dizer, as pessoas sustentam um ponto de vista diferente sobre uma mesma realidade, né? Porque isso decorre de um mecanismo espontâneo, desencadeado pelo cérebro, que as faz convictas do que afirmam, certo? Tem muito a ver, né? Vamos ver? Explica a natural tendência humana a ser do contra? Não, um é contra, outro é a favor. Cuidado, hein?
Independentemente da verdade, gente, corram de advérbios de modo, porque normalmente os advérbios trazem alteração de sentido, lembra? Normalmente trazem alteração de sentido. Na B não é. C. Justifica o desejo. Gente, se o examinador vai trabalhar com ponto de vista, ele não trabalha com justificativa, tá? É ponto de vista dele, tá bom? Implica uma nova perspectiva de abordagem do real, a qual se sobrepõe sobrepõe a polarizações de ideias e fatos? Não, essa nova realidade não se sobrepõe. Cuidado com essa mania de os examinadores falarem que uma coisa é principal, que alguma coisa se sobrepõe a outra, alguma coisa é relevante. Eles falam isso para ver se você marca. Cuidado, isso aqui costuma trazer erro. E outra coisa, ali está falando exatamente sobre as polarizações de pontos de vista. Um acredita que o pênalti foi de verdade, outro acredita que o jogador se jogou. Então não há essa polarização existe. Então não há uma nova perspectiva, tá? Procede das convicções adquiridas ao longo da vida, tornando o cérebro dependente da vivência de realidades particulares. Procede de convicções adquiridas ao longo da vida? Não, letra A. Sabe por quê? Na letra A é que eu vejo tudo, ó. Decorre de um mecanismo espontâneo, desencadeado pelo cérebro, que as faz convictas do que afirmam. Olha o que ele diz aqui. O mais interessante, ambos acreditam no que dizem, ou seja, as pessoas têm convicção daquilo que elas afirmam. E isso acontece involuntariamente, ou seja, decorre de um mecanismo espontâneo desencadeado pelo cérebro. Letra A, tá? Eu vou feliz para o meu concurso, tá certo? Que afinal de contas, né, eu matei a questão. Tudo bem? Vamos pegar isso aqui só para a gente falar um pouquinho sobre a argumentação, item 2. A historieta norte-americana, relatada no penúltimo parágrafo, mandou você ir ao penúltimo, não é? Aí sim, você vem ao penúltimo parágrafo. Ó, isso aqui. Ele diz assim, uma historieta norte-americana sintetiza o assunto, quer dizer, vai resumir o assunto. Em uma sala de reuniões, o chefão dá o diagnóstico. Nosso problema é que precisamos de mais opiniões divergentes. Ao que os subordinados reagem. Com certeza, chefe, exatamente o que eu penso. Quer dizer, nossa opinião, né? Ele fala, ó, é que precisamos de mais opiniões divergentes, certo? Ó, nosso problema é que precisamos de mais opiniões divergentes. Os subordinados respondem o quê? Dizendo o quê? Com certeza, chefe, exatamente o que eu penso. Gente, qual que é a ideia principal? É que as pessoas têm opiniões divergentes, né? E acreditam no que elas dizem e fazem isso involuntariamente. Tá bom? Então vamos lá? Essa história que é contada, quer dizer, depois da tese, tudo que você conta, tudo que você usa, números, exemplos, servem para quê? Para você comprovar a tese, não é isso? Servem para você comprovar a tese, ok? Então vamos lá. Comprova com dados do real a tese de que subordinados devem obediência às opiniões do chefe? Bom, comprova a tese, tá? Mas dados do real, e a tese não é sobre subordinação. A tese é que as pessoas acreditam no que dizem, porque o cérebro cria essa condição para as pessoas. Então não é essa a tese. Exemplifica com base em dados da ficção, o princípio segundo o qual nas assembleias estudantis, isso aqui está no início do texto? Não. Ilustra com humor a tese de que o cérebro muitas vezes reage de forma tendenciosa, independentemente das convicções racionais. Ou seja, o cérebro age involuntariamente. A letra C está muito boa. Eu tenho quase certeza de que é ela. O exemplo consagra com elementos abstratos a ideia de que a concordância com a maioria é sinal de esperteza? Não, isso aqui não tem na tese. O exemplo demonstra, com base em comportamentos, o princípio segundo o qual ideias diferentes nem sempre levam os melhores resultados? Não. Quem não sabe fazer prova fica perdido, porque a pessoa fica aqui nessa historieta achando que tem a ver com a decisão do chefe, né? E os exemplos servem para ilustrar a tese, a ideia principal do texto, tá? Depois vem vocabulário, vou mostrar uma do nível médio aqui. Vamos pegar aqui a número 1, de novo, ó. Só para isso aqui, Funesp, hein? Funesp. Conforme o que afirma o autor, o otimismo, então venha no início do texto para você pegar a primeira afirmação do autor, tá? Então ele diz assim para você, ó.
Em tempos difíceis, como que estamos vivendo, uma boa dose de otimismo, né, pode nos ajudar a enfrentar dificuldades no dia a dia. Ele já deu o ponto de vista dele, ó, logo no primeiro período. Em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, uma boa dose de otimismo pode nos ajudar a enfrentar dificuldades do dia a dia, tá? Aí eu posso até ler o restante, ó. Os otimistas costumam ser mais positivos, mesmo diante das adversidades, e com isso tem mais chance, não só de encontrar meios para sobreviver à crise, como de criar alternativas para sair dela. Então, qual é o ponto de vista do autor? Que o otimismo pode nos ajudar a enfrentar dificuldades. O otimismo elimina as dificuldades? Não, ele ajuda a enfrentar. Eliminar, não. Ele possibilita encontrar meios para superar as dificuldades ou os problemas. Tá vendo? Cuidado para você não falar que problemas é masculino de dificuldade, hein? Cuidado, hein? Em português isso é complicado. O masculino, gente, é quando você faz, né? O feminino é quando você faz a flexão lá da desinência, tá? Então, se você tem assim, menino e menina, dá diferença de sentido. O resto pode ser sinônimo. Problema pode ser sinônimo de dificuldade. Não existe o dificuldade, existe a dificuldade, existe o problema, tá bom? Assim como a vaca não é masculino do boi, tá? As pessoas ensinam isso no primário, né? Ensinam de uma forma incorreta, tá bom? Vaca não tem masculino e boi não tem feminino. Na palavra, não. Na biologia, sim. Para o português é palavra, não. Ok? Então, quer dizer, já matei aqui, olha só, letra B. Focaliza sempre o pretérito. É uma demonstração de que falta de consciência, é responsável pelos problemas que vivenciamos, tá vendo? Não. Vou pegar mais um aqui, só para te ajudar. Vamos lá no segundo texto, ó, só para você se convencer, tá? Desculpa, eu sei que eu estou passando do horário, mas eu já vou fechar. Olha só, de acordo com o texto, é correto afirmar que o autor... Tá vendo que o texto está aqui? Toda a primeira pergunta, gente, é da tese, não tem como, tá? Então, toda a primeira pergunta é da tese. Então, olha só, vamos ver? Ó, de acordo com o texto, né? O autor. Então, vamos lá na tese. Eu realmente fico impressionado ao perceber como os colunistas políticos da grande mídia sentem prazer em pintar o país em cores sombrias. Tudo está sempre terrível, desesperador. Nunca estivemos tão mal ou numa crise tão grande, né? Abre aspas, porque é a opinião dos colunistas. Mas olha a opinião dele. Eu fico impressionado ao perceber como os colunistas políticos sentem prazer em pintar o país com cores sombrias. Quer dizer, em falar mal do país, em levar o país cada vez mais para o buraco, né? Os colunistas nem sempre são bem intencionados, trabalham para os grandes conglomerados da mídia, isso que ele quer dizer. Então, qual é a tese dele? Ó, já está aqui. Ele está impressionado com esses colunistas que atrapalham o país. Ele concorda com os colunistas? Não. Discorda da maneira como os colunistas noticiam a situação do país? Pois esses deveriam ser mais pessimistas? Quase. A explicação é que está destoante, porque ele discorda da maneira que eles apresentam, noticiam o país, né? Não é porque eles deveriam ser, é porque eles são pessimistas. Não é que deveriam ser, porque eles são pessimistas. Defende que a situação econômica do país está avançando? Não. Isso aí não está na ideia principal. Pode estar lá no texto. Acredita que o pessimismo dos colunistas pode contribuir para agravar a situação que o país se encontra? Provavelmente é essa. Defende que o otimismo no Brasil não tem mais vez? Não. Ele fala do pessimismo e o pessimismo dos colunistas de dado. Não tem como você errar quando você aprende técnica. Não tem como você errar quando você aprende técnica. Aí você pode começar a acreditar que numa prova de português em que você não se dava bem, você começa a se dar bem na prova de português. Ela começa a fazer mais sentido para você. As coisas começam a ser mais racionalizadas, tá bom? Obrigada pelo prestígio. Não deixem de participar dos eventos do Ponto. O Ponto sempre faz eventos aí praticamente mensais. A gente vem vários concursos este ano. Aproveita que você vai entrar para este de nível médio. Olha a dica que eu vou te dar, que é muito importante.
Vai sair concurso do TST, já tem banca. Você é a Fundação Carlos Chagas, tá? Então, quando você estiver estudando, faça o TJ de São Paulo e em seguida jogue seus esforços no TST. TST chama em torno de 500 candidatos, mais ou menos. Tem TST, tem o concurso da Câmara dos Deputados, iniciais de R$ 16.000. Quem passou no concurso em 2007 hoje ganha R$ 22.000, né? Então não deixe de fazer o concurso da Câmara, que prevê aí, deve vir com um número baixinho de vagas, mas vocês sabem que o da Câmara deve chamar em torno de quase 1.000 pessoas, porque no último concurso, que foi em 2007, eles chamaram todos os classificados, tá bom? Então, tem o da Câmara, que acontece este ano, ainda no segundo semestre. Você tem o concurso do MPU, que chama muitos candidatos de nível médio. Paga em torno de R$ 7.000 para o nível médio, que é isso, tá? Então, não deixe de também tentar estes concursos depois que você entrar no TJ São Paulo. Aproveite o ano, mude de vida entre 2018 com uma vida renovada, mais tranquila, mais segura. Tá? Acredite que dá sim. Só você ter os professores certos, informação certa para que você faça a sua melhor prova, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, tá?